Deus existe? Se você tivesse a resposta definitiva para essa pergunta, agora, o que isso ia mudar na sua vida? E hoje eu queria compartilhar algumas linhas de pensamento científicas, lógicas, teológicas, que apontam na direção de que a coisa mais pragmática que a gente pode fazer é se abrir para conhecer a Deus. E eu digo se abrir porque Deus não pode ser provado por uma teoria ou por um conceito, nem por uma religião. Ele só pode ser provado por uma experiência direta, que fortaleça a sua fé. Mas para isso, primeiro, a gente precisa abrir uma janela de humildade na parte da nossa mente que ainda pode ser cética. E acho que esse é o objetivo desse vídeo. Nenhum dos argumentos que eu vou compartilhar foi o que me convenceu. Eu fui convencido por uma experiência. Mas todos eles podem ser ferramentinhas úteis para, mais uma vez, abrir uma janela de humildade para que a gente se abra para uma experiência, além das palavras. Como disse Einstein, só tem 2 jeitos de caminhar por esse mundo. Ou achando que nada é um milagre, ou que tudo é um milagre. E hoje é um convite para a gente rever essa nossa decisão. O primeiro argumento é bem simples, mas ele tem sido contemplado por cientistas, físicos, filósofos, teólogos por milhares de anos. E até hoje permanece um grande mistério, apontando na direção de algo que transcende tudo que a gente conhece, que é o seguinte: se você é cético, você acredita que tudo tem uma causa, certo? Senão seria um milagre. Se tudo tem uma causa, qual a causa inicial da existência? Aí você vai me dizer assim: não, Gabriel, é que o universo começou no Big Bang há 15 bilhões de anos atrás. Tá bom, mas se tudo tem uma causa, qual a causa do Big Bang? Não, é o seguinte, é que tem multiversos que estão sempre colapsando e se expandindo. Tá bom, mas se tudo tem uma causa, qual a causa do multiverso? Não, é que na flutuação quântica pode ser que tudo surja a partir de um nada. Tá bom, mas qual a causa da mecânica quântica? E aqui eu peguei só um caminho de exemplo. Mas qualquer situação que a gente começar a regredir a causa, na base, a gente chega na necessidade de uma causa primeira, com causa em si mesma, e que transcende o tempo, o espaço, a matéria, tudo mais que a gente conhece, porque vem antes de tudo, a priori de tudo, de onde tudo se origina e onde tudo se conecta. Uma outra linha de pensamento bem intrigante é a do ajuste fino, ou do fine tuning, que diz o seguinte: para que a vida exista, tem milhões de condições que precisam estar especificamente calibradas para que a vida possa ser possível e para que o universo seja estável por um tempo. E mais do que isso, existem 10 constantes matemáticas que precisam ser exatas para que tudo isso aconteça. E é uma constante que é descoberta, a gente não consegue entender qual a causa dela, porque ela é esse número específico. Mas o ponto que a gente queria chegar é o seguinte: a chance dessas constantes existirem exatamente nesse ajuste perfeito, aleatoriamente, é a menor do que de você ganhar na loteria, todos os dias, seguidos, durante bilhões de anos. E foi por isso que muitos usaram esse argumento para apontar para uma intenção, ou uma inteligência, por detrás da realidade. Mas o ceticismo tem uma cartinha muito boa para contra-argumentar isso. Quer dizer que, na verdade, existem infinitos universos possíveis. E a gente só acaba estando no que deu certo, porque senão a gente não estaria aqui para observar ele. Mas se a realidade é infinita e tudo que pode existir existe, isso significa que tudo existe, inclusive um Deus que te ama. Um outro caminho, que talvez seja o campeão em converter cientistas, e muitos cientistas envolvidos na descoberta, em projetos relacionados a ele, se converteram, é o seguinte: se trata de uma das maiores descobertas científicas que a gente já chegou. Mas antes eu queria imaginar uma coisa juntos para dar o contexto. Imagina que a gente chegou em Marte
E lá a gente encontrou uma caverna, e dentro dessa caverna tinha um código escrito na parede. O que a gente ia pensar? Toda vez que a gente vê um código, a gente tende a atribuir ele a uma intenção e a uma inteligência. Agora imagina que ao invés de uma inscrição numa caverna, a gente encontrasse um pendrive orgânico, com uma tecnologia além do que a gente consegue entender ainda, muito além. E que dentro desse pendrive tivesse uma densidade de informação que a gente nunca viu antes. Cada grama tem 200 milhões de gigabytes. E que nesse pendrive tivesse um programa perfeito para produzir um ser vivo extremamente complexo, se reproduzir e o próprio programa se reproduzir de maneira perfeita. Ao que a gente atribuiria isso? Foi por isso que quando a gente descobriu o DNA, que é um código que tem dentro de cada célula nossa, se a gente esticasse todo o DNA que tem no seu corpo, daria para dar a volta na Terra 500 mil vezes. E mais uma vez, eu não quero dizer que o DNA prova Deus. Deus só consegue ser provado numa experiência. Eu só estou compartilhando argumentos que podem ir abrindo uma janelinha de humildade na nossa mente cética, que achou que ia conseguir compreender tudo intelectualmente e colocar o mundo numa caixinha. Existe uma outra linha de estudo que nesse caso converteu muitos médicos, que tem a ver com as experiências de quase morte. Depois que a gente começou a desenvolver tecnologias para reacordar pessoas que já estavam sem atividade cerebral, a gente começou a ter esses relatos. São pessoas que passaram, às vezes, horas sem atividade cerebral, com o corpo parado, às vezes alguns minutos, e que relatam experiências extremamente convergentes, de terem encontrado um amor incondicional, infinito e eterno, de onde tudo se origina, de onde tudo se conecta, muitas vezes encontrando Jesus Cristo, muitas vezes encontrando pessoas que elas amavam, mas praticamente todas as pessoas que passaram por essa experiência voltavam acreditando em Deus e de que a morte do corpo não é o fim da vida. Tem vários casos muito emblemáticos de uma criança cega que tem uma experiência de quase morte e que volta descrevendo como foi enxergar cores pela primeira vez, porque ela era cega de nascença. Tem uma mulher que passa por essa experiência e que consegue, as pessoas não estão acreditando nela, ela descreve detalhes entre as lajes do hospital onde ela estava. Tem pessoas que veem o que está acontecendo em volta delas no hospital ou em outros lugares. E outra coisa muito útil desses milhares de casos documentados é que eles mostram que a morte não é uma segurança de uma saída feliz desse mundo. Principalmente nos casos das pessoas que tiraram a própria vida ou tentaram tirar a própria vida, tiveram uma experiência de muita escuridão e uma oportunidade de escolher de novo, de se redimir, de perdoar, de se arrepender, vamos dizer assim, né? E voltaram para a vida muitas vezes transformados para uma nova oportunidade. Um outro caso emblemático é de um neurologista ateu que tem uma experiência de quase morte e quando ele volta, ele descreve por que o que ele experimentou não podia ser uma experiência cerebral, né, mas tinha que apontar para uma existência além do corpo. Acho que ele tem até um livro que chama Uma Prova do Céu. E antes de entrar no último caminho, que foi o que funcionou para mim, na verdade é o que eu acredito ser o único que pode realmente te revelar uma experiência de conhecer a Deus, eu queria falar de um físico que talvez foi o mais pragmático de todos, chamava Pascal. E ele olhou para a decisão de se abrir ou não para Deus como uma equação matemática para maximizar o benefício. E o que ele dizia é o seguinte: se Deus existe e eu não me abrir para a possibilidade de que Deus exista, o que eu perco? Eu perco bastante coisa, porque eu poderia ter contado com conforto, com ajuda nos momentos de desafio, com inspiração nos momentos que eu poderia orar, entre várias coisas que a gente poderia conversar.
Ao mesmo tempo, se Deus existe e eu acredito em Deus, o que eu ganho? E tem um potencial infinito de ganho. Eu não estou falando do ganho material aqui no mundo, porque isso não seria acreditar em Deus. Mas se você realmente tiver uma experiência de conhecer a Deus, se permitir isso, o que eu ganho? E para ele o potencial era infinito, além desse mundo, além de qualquer coisa que poderia ter aqui, e também de caminhar por esse mundo com mais alegria, com mais felicidade, com mais paz. E como bom cético, ele também explora o outro lado. Se eu escolher acreditar em Deus, mas Deus não existe, o que eu perco? E a conclusão dele é que não tem nada para ser perdido. Inclusive, as pessoas que acreditam em Deus, que têm uma fé, uma religião, que contemplam algo maior do que si mesmos, segundo praticamente todas as pesquisas de felicidade, acabam tendo uma vida mais feliz. Você pode até duvidar da existência de Deus, mas você não consegue duvidar do poder da fé. Então o que esse físico dizia é que não existe nada mais pragmático do que escolher se abrir para a possibilidade da existência de Deus. E por fim eu queria dizer que eu falei isso tudo, mas nenhum desses argumentos me convenceu. Porque para mim só tem um lugar onde eu pude conhecer a Deus. E eu busco conhecer a Deus cada vez mais. Que é um experimento com o instrumento mais maravilhoso, misterioso e milagroso que pode existir. Que é uma verdade sua, que ninguém pode tirar, que ninguém pode discordar. É um lugar onde todos os físicos, cientistas, filósofos, santos, místicos, Jesus Cristo se encontram. Que é o fato de que eu sou agora. Eu tô aqui agora. Você tá aí agora. E esse é o maior milagre do universo. O maior milagre da realidade. A existência. E se a gente olhar para isso com suficiente atenção, a gente vai ver que é uma existência de amor. Por detrás de todos os medos, de todas as nossas ideias egoístas, de toda a nossa correria, nossas metas pequenas nesse mundo, o amor está disponível agora. E é nesse amor que eu conheci a Deus. De encontrar Ele nos olhos de cada pessoa à minha volta que cruza o meu caminho, nos pedidos de ajuda, nos gestos de generosidade sem lógica, sem razão. E no meu caso, através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O reino dos céus está dentro de vós. Ame ao próximo como a si mesmo. Porque isso é amar a Deus acima de todas as coisas. E essa é a minha oração. Soltar todas as ideias intelectuais, arrogantes, que eu mantive entre eu e a verdade. Permitir que ela se revele, agora, nesse instante santo que nos cerca. E para que eu possa, cada vez mais, aceitar que talvez tudo seja um milagre. E essa é a minha oração. Caminhar por esse mundo, amando ao próximo como a mim mesmo, e entendendo que tudo é o grande milagre da vida. Amém. Tamo junto.